Olá, sou o professor Adriano Ferreira e quero falar sobre a padronização do raciocínio profissional e os impactos disso para a advocacia. Minha exposição se divide em três grandes partes. Na primeira delas, falarei dentro da lógica da sociologia das profissões a respeito da profissão e a autonomia profissional. Na segunda parte, falarei sobre o raciocínio do profissional. Por fim, na terceira parte, falarei especificamente sobre a profissão jurídica da advocacia. Meu ponto de partida é um conceito da sociologia das profissões que é ocupação. A ocupação é qualquer atividade que uma pessoa desenvolva no mercado de trabalho. Nós costumamos designar a ocupação com várias palavras: trabalho, emprego, profissão. O meu objetivo é chegar no conceito de profissão. Portanto, já posso dizer que toda profissão é uma ocupação. Porém, nem toda ocupação é uma profissão. Um empregado não é, tecnicamente, um profissional. Assim como o profissional, claro, não é um empregado. Ambos, porém, têm uma ocupação. Apenas para ilustrar, vou fazer uma catalogação. Ora, coloquei aqui várias ocupações: balconista, médico, motorista do Uber, advogado. Nessa classificação, o balconista é uma ocupação, mas não é uma profissão. Já o médico é uma ocupação profissional, é uma profissão. O motorista do Uber é apenas uma ocupação, que também não é uma profissão. Já o advogado é uma ocupação profissional do mercado de trabalho. Também podemos dizer que o conceito de trabalho está na fronteira. Se o trabalho é remunerado, ele é uma ocupação. Se o trabalho não é remunerado, ele não é uma ocupação. Quando você trabalha na sua própria casa para você, limpando a casa, você está, como eu disse, trabalhando, mas não tem uma ocupação porque ela não é remunerada. Agora, uma pessoa que faz o mesmo trabalho na sua casa como diarista tem uma ocupação porque é remunerado pelo trabalho. Conforme o sociólogo Freidson, a profissão é uma ocupação. Bom, já dissemos isso. Mas a profissão não é qualquer ocupação. É uma ocupação que goza de status social. Pronto, estamos começando a diferenciar a profissão. Ela é uma ocupação qualitativamente vista como superior a outras no mercado de trabalho. O profissional tem um status de ser superior aos outros. E a outra característica da profissão é que ela goza de autonomia. O que é a autonomia profissional? Podemos construir também uma fórmula para caracterizá-la. Primeiro, a autonomia profissional se compõe pelo conhecimento. O profissional detém um conhecimento organizado na forma de uma ciência. Pense no direito para o advogado ou na medicina para o médico. Além disso, existe um mercado próprio do profissional. Não são todos que conseguem acessar a esse mercado. Nem todos conseguem ser advogados, nem todos conseguem ser médicos. Por fim, há uma forma própria de atuação. Os profissionais atuam de um jeito específico, cada qual ao seu modo. Cada profissão resolve um tipo de problema na sociedade, de um jeito pré-determinado. Há um porém. Existe um elemento que é essencial para que exista a profissão, que é o controle sobre os outros elementos. Alguns dizem que o grupo profissional estabelece um monopólio no mercado. O grupo profissional controla o seu próprio conhecimento, a sua própria ciência,
o acesso ao seu mercado e a forma de atuação. O advogado, por meio da OAB, por exemplo, controla ou tenta controlar a ciência do direito. Também controla o acesso à advocacia. E, por fim, o modo como um advogado deve atuar, inclusive relativamente à sua conduta ética, é controlado pela OAB. Avançando na exposição e tendo falado sobre o conceito genérico de profissão e sobre a autonomia profissional, vamos agora falar sobre o raciocínio profissional. Segundo o sociólogo Abbott, num livro escrito no final da década de 1980, o profissional é aquele que ocupa o mercado de trabalho resolvendo problemas humanos, prestando um serviço especializado. O profissional faz parte de um grupo que controla uma ciência, o acesso ao mercado e a forma de atuação. Esse controle se dá para que a resolução do problema possa ocorrer de uma forma aceita ou delimitada pelo grupo. O autor diz que todo profissional pensa de uma mesma forma para resolver o problema. Esse é o raciocínio do profissional, o modo como ele pensa. Segundo Abbott, são 3 as fases do raciocínio profissional. Na primeira fase, o profissional classifica o problema. Ele puxa da ciência que ele próprio segue um diagnóstico, uma identificação para o problema que ele pretende resolver. Na segunda fase, o profissional argumenta, delibera, ele pensa sobre o problema, buscando, claro, uma resolução. Por fim, na terceira fase do raciocínio, o profissional vai agir, ele vai resolver o problema, ele vai tratar o problema. Ora, nós podemos muito bem pensar no médico. O médico, primeiro, diagnostica a doença, depois, ele pensa em como tratá-la e, por fim, ele propõe e executa um tratamento ao paciente. O mesmo sociólogo faz reflexões bastante profundas sobre o raciocínio profissional. Em se tratando o profissional de um indivíduo que presta um serviço especializado, Abbott se pergunta se haveria algo de singular, algo de único, algo que nunca se repete no modo como o profissional resolve problemas. Ou, por outro lado, ele se pergunta se o raciocínio profissional poderia ser integralmente padronizado. Em outras palavras, o que ele está questionando, isso em 1988, é se a pessoa humana do profissional desenvolveu um jeito de resolver o problema que é só dela, e essa pessoa, enquanto ser humano, é indispensável a isso, ou no extremo, se ela desenvolveu um jeito de pensar para resolver um problema que é tão padronizável que, em última instância, o próprio ser humano pode ser eliminado do processo desenvolvendo-se programas de computador. Nesse sentido, existem forças de padronização e forças de singularização do raciocínio profissional. Por exemplo, podemos pensar do lado da singularidade, que o profissional tenha elementos indetermináveis na hora de resolver o problema, como instinto, intuição, talento. Por outro lado, podemos pensar em elementos que são padronizáveis, a rotina para resolver o problema. Isso permite que eu desenvolva, inclusive, um sistema, um método para resolver qualquer problema, que, em última instância, com o uso da tecnologia da informação, me permite informatizar esse sistema. Veja, existe um elemento que até então era colocado como único do ser humano e que tornava o ser humano indispensável para resolver os problemas, que é a experiência. Todavia,
com o desenvolvimento da tecnologia e, sobretudo, o desenvolvimento de análises de dado de grande quantidade, como Big Data, podemos dizer que a experiência esteja deixando de ser um elemento singular e comece a se tornar um elemento padronizável. Abbott aponta 3 problemas ligados à padronização: burocratização, proletarização e comoditização. Falarei deles mais adiante. Agora é hora de falar um pouquinho da advocacia e refletir sobre o raciocínio profissional do advogado. Se o profissional resolve problemas na sociedade, o que faz o advogado? Que tipo de problema ele resolve? Ora, podemos dizer que o advogado está atuando para prevenir e resolver conflitos. O advogado é aquele profissional que diz para as pessoas o que fazer, como fazer e quando fazer alguma coisa para, repito, prevenir e resolver um conflito. No modelo tradicional de atuação do advogado, em que ele monopoliza a profissão, ele tem grande controle sobre a ciência, sobre o acesso ao mercado e sobre os padrões de prestação, podemos dizer que o advogado negligenciava alguns aspectos dessa atuação. O advogado, por exemplo, não se preocupava com a gestão, com a eficiência, com a produtividade da sua atividade. Em seu escritório, ele apenas distribuía clientes a advogados e advogados a clientes. Fundamentalmente, um advogado cuidava de todas as fases do processo e de todos os atos praticados com o cliente, desde o relacionamento até, por fim, o peticionamento. Ora, nesse modelo, podemos dizer que havia então uma gestão artesanal da atividade, com poucos recursos tecnológicos. O que o advogado usava era, no máximo, uma planilha, um editor de texto e modelos de petição. O advogado tinha orgulho de dizer que ele começava cada petição do zero, de uma página em branco, que ele não reaproveitava petições para seus clientes. Ora, ainda nesse sentido tradicional, o advogado investia pouco no relacionamento com o cliente. A fama dos advogados atenderem mal o seu cliente era muito grande. Veja, esse advogado que está monopolizando a profissão, que não teme concorrência, vende apenas para seu cliente a segurança de seus atos. Ele vende que ele está resolvendo em definitivo o conflito. E como ele controla o conhecimento sobre o processo, o conhecimento sobre o modo de resolver o conflito, o advogado, então, se permitia falar uma linguagem própria, quase incompreensível pelo cliente. Ele escolhia as medidas a tomar com total autonomia, sem muitas vezes sequer dialogar com o seu cliente. Além disso, e para finalizar essa caracterização, no estilo tradicional, o advogado podia definir de modo unilateral o preço que cobraria e também ficava confortável para gastar o tempo necessário para executar a sua atuação que iria prevenir ou resolver o conflito. Todavia, aquele monopólio do advogado que lhe permitia ter uma atuação tremendamente confortável em sua profissão começa a ser ameaçado. Esse monopólio começa a sofrer pressões e é delas que falarei agora. As pressões que surgem sobre o conhecimento, o acesso ao mercado e a forma de atuação do advogado ameaçam
o seu monopólio sobre a profissão. E se esse monopólio é ameaçado, a autonomia começa a se comprometer. E, em última instância, a advocacia começa a deixar de ser uma ocupação profissional do mercado de trabalho. Ela se transforma em uma ocupação de outro tipo. Quais são as pressões sobre o monopólio do advogado, do conhecimento necessário para que ele atue? Vamos dizer que gradativamente, sobretudo a partir do final dos anos 1990, a OAB, órgão que representa os advogados, perde controle sobre a ciência do direito, que está sendo desenvolvida, disseminada e massificada nas universidades e faculdades particulares. Vejam aí a evolução das matrículas em direito no Brasil. Se começamos com 215 mil alunos em 1995, em 2010 chegamos a 694 mil alunos. E conforme os últimos dados de 2017, estaríamos com 879 mil alunos. Portanto, nós quadruplicamos o número de alunos de direito em pouco mais de 20 anos. Não é desejo da OAB, que quer monopolizar a produção do conhecimento jurídico e o acesso ao mercado, que haja tantas pessoas estudando direito em nosso país. O responsável por isso, segundo a OAB, é o número exagerado de faculdades de direito que teríamos em nosso país. Em 1995, havia 235 faculdades de direito. Em 2007, esse número chega a 1.051 faculdades de direito. Depois de uma certa estabilização em 1.250 faculdades em 2016, em 2019, o número volta a crescer, chegando a 1.670 faculdades de direito no Brasil. Obviamente, o conhecimento sobre o direito está sendo produzido nessas faculdades, sem a participação e a intervenção direta da OAB. Logo, os advogados não estão conseguindo monopolizar ou controlar o modo como a ciência do direito se desenvolve em nosso país. Além disso, e concomitantemente a isso, o conhecimento jurídico que antes estava restrito a livros em pouquíssimas bibliotecas no Brasil, hoje está espalhado pela internet e pelas redes sociais. É fácil adquirir conhecimento jurídico para resolver um problema de natureza jurídica procurando na internet. Novamente, isso faz com que o conhecimento não esteja restrito a um grupo, mas disseminado por toda a sociedade, tornando-se uma força de desprofissionalização desse ramo de atuação. Também podemos apontar forças de pressão pela desprofissionalização no próprio mercado de trabalho, na própria ocupação profissional da advocacia. Vejamos. A primeira força que pressiona no mercado para a desprofissionalização, ameaçando o controle de quem é advogado, de quem não é, de como o mercado funciona, é o chamado aumento de densidade de advogados em nosso país. Esse é um fenômeno mundial. No mundo inteiro, a quantidade de advogados aumenta. E falamos em aumento de densidade porque aumenta a quantidade de advogados em relação à população. O número de advogados cresce mais do que a população, não só em nosso país, como em quase todos os países do mundo ocidental.
Primeira consequência disso é que há um barateamento do advogado. Ora, a profissão não é status. Se há muitos exercendo a profissão, ela começa a perder status. O advogado se torna um profissional barato, a ponto de, em alguns momentos, nem ser considerado um profissional diferenciado, mas um trabalhador como outro qualquer. Além disso, ocorre um aumento de concorrência. Os advogados que estavam confortáveis, tendo um público-alvo, tendo uma clientela relativamente grande, começam a ter que disputar clientes. Com isso, precisam investir na captação de cliente e precisam investir no relacionamento com o cliente. Só esse quadro que mostra o aumento bruto do número de advogados no Brasil. Tínhamos 15 mil em 1950, 37 mil em 1970, 85 mil em 1980 e esse número explode entre 1990 e os anos 2000, chegando a 463 mil em 2005. Em 2014, são 825 mil advogados e em 2016, 967 mil advogados. Veja, em 2017 o número passa de 1 milhão a mais de 1 milhão de advogados no Brasil desde então. E agora, em 2019, temos 1 milhão 138 mil advogados. Esse número absoluto ganha relevância se eu comparar com a população brasileira. Proporcionalmente, a cada 100 mil habitantes, eu começo com 38 advogados em 1950 e um número perto de 40, 42, depois 41 advogados até 1970. A densidade começa a crescer em 1980, quer dizer, efetivamente, o número de advogados no Brasil está crescendo mais do que a população. E veja, nós passamos dos 300 advogados em 2013, passamos dos 400 advogados em 2015, passamos dos 500 advogados para cada 100 mil habitantes em 2017. Agora, em 2019, conforme a estimativa de população atual do IBGE, nós teríamos para cada 100 mil habitantes 542 advogados. Além de esses advogados estarem concorrendo entre si, exigindo que aperfeiçoem o seu trabalho, um outro fenômeno também prejudica ou compromete o monopólio sobre o mercado profissional. O advogado resolve conflitos, mas ele resolve conflitos muitas vezes por meio do poder judiciário. Nós percebemos um duplo movimento em nossa sociedade. Por um lado, uma judicialização de novas instâncias. Isso significa mais mercado de trabalho para o advogado, porque conflitos que não eram resolvidos no judiciário passam a sê-lo. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos um movimento de desjudicialização dos conflitos. Conflitos quase sempre resolvidos no Poder Judiciário em nosso país passam a ter uma resolução extrajudicial. Ora, isso ameaça o monopólio do advogado, que é o único que pode postular judicialmente para resolver o conflito. Se o conflito não é resolvido no judiciário, não será resolvido necessariamente por um advogado. A questão que a desjudicialização traz é que, se ninguém é tão preparado quanto um advogado para resolver um conflito por meio do judiciário, defendendo o interesse da parte, talvez outros sejam mais preparados que o advogado para resolver o conflito fora do poder judiciário. Talvez outras pessoas sejam mais preparadas do que o advogado para fazer arbitragem, conciliação, mediação ou negociação. A terceira pressão que ameaça o monopólio da advocacia é sobre a forma de atuação do advogado. Primeiro,
Já falei que o aumento de concorrência entre os advogados exige que ele aprimore alguns aspectos da sua atuação. Um desses aspectos é o relacionamento com o cliente. O advogado, quando se relaciona com o seu cliente, enfrenta um grave problema que não decorre dele. O judiciário, no qual ele peticiona, tem um modelo de comunicação, em muitos aspectos, ainda semelhante à troca de correspondências físicas, à troca de cartas. O judiciário trabalha com a ideia de citação, intimação, prazos longos. Ora, o resto do mundo já passou pelo telefone, pelo celular e agora está na comunicação instantânea dos aplicativos. O cliente tem a expectativa de se comunicar em tempo real e de resolver problemas em tempo real. O advogado precisa lidar com isso. Ele precisa estabelecer uma comunicação com o cliente em tempo real, lidando com um judiciário que não funciona em tempo real. Surgem, além disso, aplicativos que permitem que o cliente pesquise, que ele analise, que ele escolha para contratar advogados. No exterior, alguns aplicativos permitem até leilões. O cliente faz leilões para escolher o seu advogado, avaliando inclusive seu desempenho, como se fosse um mercado livre ou um Uber da advocacia. Existem aplicativos também que permitem o aconselhamento jurídico. Eles permitem que o cliente obtenha peças processuais, resolva problemas online, muitas vezes sem falar fisicamente ou sequer sem falar com o advogado. Todas essas coisas ameaçam o monopólio da advocacia na forma de atuar para resolver conflitos na sociedade. Além disso, e entrando no nosso tema específico, que é o raciocínio do advogado, nós podemos concordar com Abbott que o advogado também tem um raciocínio que passa por 3 fases. Primeiro, ele identifica o problema, ele define o que aconteceu com o seu cliente. É a fase de definição do fato. Logo em seguida, e concomitantemente a ela, o advogado vai buscar a qualificação jurídica do fato. Ele vai encontrar normas que se apliquem àquele fato. A segunda fase do raciocínio é a deliberação. O advogado vai pesquisar, vai buscar meios para resolver o conflito ou prevenir o conflito, se for o caso. Se for um caso fácil, o advogado simplesmente vai localizar um modelo que ele já possui e vai adaptar o modelo para o caso. Se for um caso difícil, ele terá que produzir o modelo, ele terá que interpretar a lei, encontrando essa interpretação que seja favorável para o cliente. A terceira fase é a atuação. O advogado irá elaborar propriamente a petição e o contrato para resolver o conflito. E vem o grande desafio para a forma de atuar do advogado. Se eu consigo esquematizar, se eu consigo padronizar o seu jeito de atuar, e se o advogado está sendo pressionado para ser mais eficiente, quem consegue organizar uma atividade com eficiência é o gestor. E nós percebemos que o discurso da gestão invade a advocacia. Um dos procedimentos desse discurso da gestão é decompor os serviços jurídicos. Perceber que os serviços que o advogado presta não são serviços unívocos, intrinsecamente unidos, mas que podem ser decompostos em vários serviços pequenos. Então a atividade do advogado é dividida em fases autônomas. E algumas dessas fases passam a ser feitas por economia e eficiência por não advogados. O que o advogado faz? Gestão de documentos, pesquisa doutrinária, pesquisa legal, pesquisa jurisprudencial, comunicação com o cliente, comunicação com o tribunal, negociação, conciliação, adaptação de modelo, protocolos. Ora, muitas dessas atividades não exigem um conhecimento aprofundado do direito e passam a ser distribuídas para estagiários e para pessoas que sequer são formadas em direito. Quem está decidindo isso? É alguém de fora da advocacia. É o gestor, é o engenheiro de produção. Quando esse fenômeno de padronização ocorre num grande escritório ou num contencioso de massa,
nós podemos aqui dizer que está se processando o fenômeno que Abbott chamava de burocratização por um lado e proletarização por outro. O profissional é colocado em uma instância burocrática que tira a autonomia de sua atuação. O cliente tradicionalmente chamava o advogado que dizia para ele o que, como e quando fazer alguma coisa para prevenir e evitar conflitos ou resolver conflitos. Ora, quando o advogado está dentro de um escritório, já não é mais ele diretamente com o cliente que dá essas respostas. O advogado é colocado muitas vezes em baias, é colocado diante de telas de computador e já tem uma rotina pré-definida. O próprio escritório, enquanto instância burocrática, determina ao advogado o que ele deve fazer naquele caso para resolver o conflito. O advogado, ao perder a sua autonomia, se proletariza, ou seja, ele começa nessas corporações a se tornar um cidadão comum. No horizonte desse fenômeno de padronização do raciocínio do advogado está a comoditização. É a situação em que o conhecimento e os padrões de atuação necessários para resolver conflitos começam a se transformar em commodities, em produtos de baixo valor unitário. Ora, em breve haverá tantos programas de computador capazes de resolver conflitos, seja fazendo petições iniciais, seja fazendo conciliações, mediações ou arbitragens online, que o valor dessa atividade será tão insignificante e tão baixo que poderão ser equiparados a um feijão, a um grão de feijão ou a um grão de arroz. Em última instância, a tendência é que os serviços jurídicos a longo prazo sejam oferecidos até mesmo gratuitamente pela internet. Vejam só o que falamos. Como o conhecimento e a forma de atuação do advogado são padronizáveis e existem forças pressionando para uma padronização ainda maior, é sério o risco de a advocacia deixar de ser uma profissão, ou seja, deixar de ter um status diferenciado em nossa sociedade e se tornar uma ocupação como outra qualquer. Isso não significa que isso seja ruim para a sociedade como um todo. Primeiro, o advogado continuará trabalhando como um trabalhador qualquer. E segundo, a advocacia tal e qual existe hoje não foi capaz de distribuir justiça em nossa sociedade. Nunca poderemos deixar de pensar nisso. A advocacia, sob muitos aspectos, em termos genéricos, fracassou. Se ela consegue trazer justiça em pílulas para indivíduos, o que é muito nobre, ela tem grande dificuldade para distribuir justiças num sentido mais amplo e social. Enfim, a ameaça de que as atividades feitas por um advogado deixem de ser atividades remuneradas e passem a ser feitas por programas de computador é também uma ameaça comum a qualquer atividade remunerada em nossa sociedade. Nós vivemos um momento em que não apenas a advocacia está em crise, mas vivemos um momento em que todo o trabalho humano remunerado está em crise, sendo, em muitos aspectos, superado pelo trabalho dos robôs, dos programas de computador. É importante lembrar que em nosso país a advocacia enquanto profissão nunca foi tão lucrativa como nos últimos anos. Estou falando para vocês de um processo, de uma transformação. É muito importante que você tenha consciência desse processo, caso queira se antecipar a ele e ser um profissional, um trabalhador, uma pessoa bem-sucedida no futuro. Agora, o que pode haver de melhor é se você,
além de tudo, conseguir lutar pela concretização da justiça em nosso país tão marcado por profundos problemas sociais. Obrigado, até o próximo.